Você já conhece aonde você pode confiar. 974-9709-709-4242 Às 10h30 da manhã, de segunda a quinta, Gazeta Geral, um resumo de todas as notícias que interessam a comunidade brasileira na América. Gazeta Geral, apresentação. Estamos de volta agora em definitivo com a apresentação da Vani Ramos e Gazeta Geral. De volta em definitivo, obrigado pela audiência de vocês, agora também live no Facebook. E vamos falar falando sobre essa ameaça de bomba que aconteceu ontem. Pois é, eu vi, parece que assustou o aeroporto, né? Assustou bastante gente durante horas. O aeroporto de Fort Lauderdale ficou fechado na noite de ontem, isso por causa de uma suspeita de bomba. As autoridades, claro, após horas, liberaram todos os terminais do aeroporto de Fort Lauderdale, do aeroporto internacional Lauderdale Hollywood, e claro, tudo não passou de uma suspeita, mas uma suspeita que, como a gente já falou, causou pânico. Foi por volta das 18h30 quando houve o registro de um pacote suspeito que teria chegado ao departamento de polícia, né? A informação chegou ao departamento de que um pacote suspeito teria sido entregue lá no aeroporto. Imediatamente, né, os terminais foram fechados para averiguação. Depois de algumas horas, por volta das 10h30 da noite, o departamento de polícia liberou o aeroporto de Fort Lauderdale, dizendo que tudo não passou de um susto. Que bom, né? Era só o que faltava. Tantas tragédias acontecendo, mal a gente consegue dar cobertura a um incidente, a uma tragédia, já acontece outro. Aí fica difícil, hein, Roger? Não, bem melhor do que se tivesse acontecido, mas essas brincadeiras de mau gosto, esses trotes também incomodam, né? Olha a confusão que causou, né? Não ficou claro se era um trote, ainda não está bem esclarecido. Não está bem esclarecido. Se foi um trote ou se foi somente a pessoa, alguém que recebeu e se assustou, né? Porque em tempos como esse, todas as pessoas que trabalham em departamentos públicos e também em aeroportos, eles estão treinados para suspeitarem de qualquer coisa. Então, não ficou claro se foi um trote ou se realmente era um pacote um pacote comum e que a pessoa se assustou à toa, né? A pessoa que recebeu, entendeu? Não ficou muito claro. Mas tudo isso vai se esclarecer com o decorrer do dia, sem dúvida, e você acompanha com mais detalhes no nosso portal gazetanews.com. E daqui vamos dar um pulinho lá em New Jersey para falar de uma operação que fechou 28 empresas, Roger, isso na região de Newark e Elizabeth. Sabe por que as empresas foram fechadas? Estariam oferecendo trabalho ou serviços, né, imigratórios ilegalmente. São empresas prestação de serviço, né? Empresas que prestam serviços, como serviço de notário público, por exemplo, e que, entre outras coisas, estariam se oferecendo como empresas para fazer processo também, para tramitar processo de imigração sem ter a devida autorização para isso. Então aí, a Divisão de Assuntos do Consumidor de New Jersey enviou as notificações de violações para 28 empresas e acabaram sendo fechadas, acusadas de atuação fraudulenta. Então você aí, brasileiro que está na região de Newark ou de Elizabeth, de New Jersey, né, toda essa área de New Jersey, onde há uma grande concentração de brasileiros também, fica ligado aí nessas empresas, são 28, né? Busca aí informações, os nomes das empresas para saber se por acaso você pode ter sido lesado ou não por uma dessas empresas. Caso tenha sido lesado, pode buscar o ressarcimento, né? O Departamento de Imigração pede também para quem tiver qualquer outra informação sobre atividades suspeitas dessas ou de outras empresas que possa se comunicar com o USCIS pelo telefone 800-375-5283. O Departamento de Justiça autuou essas empresas, não só elas tiveram suas atividades encerradas, como vão responder a processo e com processos civis vão pagar multas que variam de 6 mil a 16 mil dólares. Então, essa foi lá em New Jersey.
tá? Ok. Não, até que não, dizer até que achei as multas podiam ser mais pesadinhas pelo crime que estavam cometendo, né? De 6 a 16 mil até que... E que na verdade, a gente sabe, aqui também é muito comum isso, né? Os escritórios que não são de advocacia e oferecem serviços, porque paralegals têm as licenças para preencher documentos também. Então o que acontece às vezes é que esses escritórios que prestam outros serviços acabam se associando a paralegals, mas legalmente eles não podem oferecer esse serviço, sendo que eles mesmos não detêm essa autorização para realizar esses serviços, e é isso que acontece, e por isso que as multas não são tão grandes. Tá, bom, enfim, mas aí vão ter que se explicar ainda, né, para o Departamento de Consumidor, vão responder por processo de fraudes e, claro, fica aí com a ficha suja, né? Exatamente. Que é o pior. Quer dizer, caso queiram abrir outras empresas no futuro, vão ficar prejudicados. Opa! E vamos falar da Brightline. A Brightline, essa aí, já conhecida aqui de nós todos do sul da Flórida, apresentou ao governo da Flórida uma proposta de construção da rota Tampa-Orlando. 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 Atravessar agora de costa a costa. De costa a costa, exatamente. Tá? A Brightline apresentou essa proposta no final da semana passada e, como eu já falei, né, deve cobrir aí essa rota de Tampa a Orlando. O governo da Flórida já havia rejeitado em 2011 uma proposta de construir uma linha ferroviária nesse trecho devido ao alto custo, mas diante da proposta da Brightline resolveram aprovar, já que a própria Brightline é que vai pagar, né? Não é o dinheiro de impostos, ou seja, não vai sair dos cofres públicos a verba para a construção dessa linha ferroviária. E claro que se a Brightline vai pagar é porque vai receber muito em troca. Certamente. Lembrando que está na proposta da Brightline também um trajeto de Miami a Orlando, né? No caso de West Palm Beach a Orlando, porque já tem de Miami a West Palm Beach. Então também faz parte dos planos de expansão da Brightline uma linha de Palm Beach a Orlando, mas essa por enquanto ainda não está bem oficializada. Já o trajeto Tampa-Orlando já está garantido, deve ser inaugurado em 2021. A Brightline é essa aí que começou a atuar aqui no sul da Flórida em maio deste ano, fazendo o trajeto de Miami ao West Palm Beach. Miami, Flórida e West Palm Beach. Legal, se confirmar também o trecho de West Palm até Orlando, vai dar para ir de Miami até Tampa, né? Vai poder fazer todo o trajeto, exatamente, legal. Claro. E os trens da Brightline são super rápidos, né? Então chegam a empresa, né, afirma que o trajeto chega a ser mais rápido do que você ir pela 95, já que a 95 você tem que lidar com as situações de tráfego, né? Principalmente nos rush hours. Então, o trem não tem esse problema. Exatamente, muito bom. Mas já tem aquele problema de matar muita gente pelo caminho, né? Foram dezenas de mortes já desde o ano passado, só aqui na Flórida, né? Relacionados a acidentes com o trem. Então, aí, ganha de um lado, mas perde de outro, né? E a Brightline também está construindo um complexo no centro de Miami, uma área de 16 mil pés quadrados, aliás, de 1,6 milhão de pés quadrados, onde serão construídos torres de escritórios, prédios residenciais e também uma estação com lojas e restaurantes. Uau, veio forte para a Flórida, né? Estão investindo bem, hein? Sinal que estão faturando muito bem de volta, né? Eu não sei, talvez quem não goste muito, não sei, penso eu, né, que seja a rede hoteleira de Orlando, porque no meu caso eu sempre durmo, quando eu vou lá, eu durmo lá pra vir no outro dia, né. De trem, se não precisa dirigir, pode vir dormindo, pode ir de manhã de trem, curtir os parques e voltar dormindo, chegar em casa no mesmo dia, né. Chega tranquilo, 3 horas, entendeu? Os trens, eles lembram, né, que tem um serviço de Wi-Fi. Imagina? Muito bom, que nunca falha.
não tem problema de tráfego, tem essa questão de ter aí os leitos, né, que você pode dar uma relaxadazinha, uma recostada. Então, olha, realmente acho que a rede hoteleira vai perder um pouquinho, mas ainda assim eu acho que não vai lamentar muito, hein? Não, acho que não. O Mickey está completando 90 anos, né? Mesmo? Não, já tá velho, hein? Ô, Mickey, parabéns! Mickey completando 90 anos. Ontem teve uma reportagem no Fantástico sobre isso, né? E falando. Parabéns pro Mickey. É muito interessante também a história do Mickey Mouse, né? Você vê como a Disney ultrapassou as diversas fases, as diversas crises do país, entre elas a Segunda Guerra, né? Sim. Né? Segunda Guerra Mundial, acho que sim. Sim. Foi bem no início. Eu tenho um filme muito bom para quem quiser assistir no Netflix, que é Walt Before Mickey, que é tipo a história dele antes, até a criação do Walt Disney, desde adolescente até a criação do Mickey. É muito bacana a história, vale a pena quem tiver curiosidade de saber um pouquinho da história dele, é bem legal o filme. Pois é, e vamos falar de eleições? Vamos lá. Que novela, hein? Pois é. Continua aí a novela da recontagem, que a recontagem foi iniciada ainda no sábado, né? No sábado de meio-dia foi o deadline para o Estado, as autoridades estaduais receberem todo o relatório com o número de votos. E, como já se previa, foi determinado uma recontagem para pelo menos 3 eleições aqui no sul da Flórida, entre elas ao Senado, né? O do Senado e a eleição para governador, todos passando por recontagem, e agora as autoridades locais têm até quinta-feira, 3 horas da tarde, para entregar essa recontagem. Claro que já vem causando polêmica, porque o departamento de Broward fala que não tem pessoal nem máquina suficiente para fazer essa recontagem até quinta-feira. Hoje mesmo já chegou de Tallahassee 2 máquinas extras para tentar acelerar a recontagem. O que acontece é que as máquinas elas não são as mesmas para todos os condados, porque os boletos são diferentes, né? Cada condado, além dos candidatos majoritários, tem as eleições, outros itens que tem que votar, que são as eleições minoritárias e também os itens de emenda constitucional e emenda local, né, de leis locais que são aprovadas. Então, cada boleto varia de condado para condado e é por isso também que as máquinas elas são diferentes, né? E uma alegação do Nelson, né, do Bill Nelson, que é o candidato até então em desvantagem, o candidato democrata pela corrida ao Senado, é de que ele estaria sendo prejudicado pela má leitura dessas máquinas, Roger. Segundo ele aí, as máquinas não estariam lendo com acuracidade, né, com precisão, todos os pontinhos lá. Lembrando que as máquinas são, os boletos são o estilo do Enem, né? Ou até o da loteria, os boletos da lotérica. Tem os pontinhos, quadradinhos lá, os pretinhos, e a máquina faz aquela leitura. E acontece que na corrida aqui em Broward foram registrados 26 mil votos a menos na eleição para senador. Ou seja, a quantidade de votos registrados para governador é um número 26 mil a mais do que o que foi registrado para o senador, e isso não é comum acontecer. Essa diferença é muito grande, então acredita-se que as máquinas estejam com algum defeito e que não estejam lendo com precisão esses números. E é por isso que essa recontagem tem sido vista com um certo ânimo pelo Partido Democrata, pelo menos na corrida ao Senado. Já o Rick Scott, atual governador e candidato republicano ao Senado, que supostamente é o vencedor dessa disputa, entrou com 3 processos contra Broward, Palm Beach e contra a coordenadora do Departamento Eleitoral de Broward. Isso porque ele alega que tem ocorrido fraude na contação dos votos. Então aí a briga, como se diz no futebol, foi pro tapetão. Tá no tapetão agora. Foi pro tapetão. Tá? Na Vamos, briga agora vai pro fazer tapetão. uma pergunta aí, quando sempre envolve essas eleições, eu fico com essa dúvida, e você que é bem informada nessas relações políticas aqui. Não, Claro. assim, por que
no Brasil se fala muito a questão da urna eletrônica, né? Que tem fraude, mas nunca se provou realmente nada, né? Aqui nunca se pensou em tentar informatizar essa questão mais do que é, assim. Ela é informatizada, mas né? não é. Ela é semi-informatizada, né? E é medo, será? Eu acho que é medo. É medo? Eu acho que medo de deixar a questão toda eletrônica. Alguns estados já têm a contagem toda eletrônica. Ah, é? Interessante. Não é o mesmo formato de urna do Brasil, mas já é uma contagem 100% eletrônica. Porém, exatamente o que eles estão alegando é que essa contagem eletrônica que teria falhado. Segundo o advogado do Partido Democrata, o cantinho onde tem que marcar para preencher a votação para senador é um cantinho que fica no lado esquerdo e que ou poderia causar confusão no próprio eleitor de esquecer de marcar, ou poderia estar sendo a máquina não está lendo lá. Não está sendo lido pela máquina, porque estaria num cantinho ali. Mas como a eleição para Senado teve uma diferença somente de 12.500 votos, que representa 0,15% percentual, já requer uma recontagem manual. E é por isso que os republicanos estão aí esperneando e querem ficar de olho, estão alegando que está havendo fraude nas contagens e tudo mais, porque eles acham que se for, né, eles temem que se for para uma recontagem manual, como está acontecendo, como requer a lei, pode ser que esses 26 mil votos que estão aí desaparecidos apareçam. Sim. E isso seria suficiente para virar o jogo, exatamente. Né? Então, aí pelo menos na corrida para o Senado, os democratas estão otimistas, porque se aparecer esses 25 mil na contagem manual, 26 mil, é suficiente para virar o jogo, até porque nos condados de Broward e Palm Beach, o candidato democrata detém aí uma média de 69%. Então, imagina-se que desses 26 mil que estão desaparecidos, 69% iria para o candidato democrata. Isso poderia ser suficiente para virar o resultado das eleições, sim. Já na corrida do governo, o otimismo é um pouco menor, porque a diferença é maior, né? Sim. São 36, 35, opa, tá aqui o número, vamos falar certinho, tá, gente? Para não perder foi 0,44% de diferença entre o Gillard e o DeSantis. São 34 mil votos. Então já é uma, é uma diferença, é pouco em relação à quantidade, que a gente já está falando de um universo de 700 mil votos, né? Mas é pequeno em relação, é pequeno em relação à quantidade de votos, mas é grande em relação a possíveis votos fraudulentos ou não. Então, assim, é mais difícil na recontagem superar essa diferença. Entendeu? Mas ficou claro, né? Já na corrida para o Senado fica bem mais fácil. Mas, como eu falei, mesmo assim, o governador Rick Scott aí entrou com 3 processos, 2 contra o condado de Broward, solicitando que as máquinas de contagem sejam impounded, retidas, né, depois, e também todas as cédulas de votos que foram recontados, que sejam também retidos para possível averiguação depois. Isso porque já estaria prevendo aí, se o resultado for diferente do que ele vai levar para a justiça superior. Uau. Vai longe essa eleição ainda, hein? Vai longe mesmo. Isso até porque você lembra daquele ocorrido lá das bombas que foram enviadas através de uma sede de correio lá de Opa-locka. E acontece que exatamente essa sede dos Correios está envolvida na polêmica de votos que teriam desaparecidos, porque centenas de cédulas eleitorais não foram enviadas em tempo para a contagem. E aí também é uma outra disputa, porque os democratas querem validar esses votos e os republicanos não querem, porque dizem que os votos chegaram depois da data, porém a data que foi emitida foi uma data bem anterior às eleições, somente não chegou em tempo por causa da própria organização, a logística do próprio departamento de Correios, devido todo aquele trauma em relação às bombas. Meu Deus. Então, isso aí são
pormenores que vão se amontoando, viu? E você me perguntava antes, Roger, se já houve o caso de alguma eleição mudar o resultado, né? De ter algum resultado que fosse alterado. E tem sim, tá? Desde o fatídico ano de 2000, quando o presidente George Bush foi eleito, após uma recontagem aqui na Flórida, exatamente em Palm Beach também, Palm Beach e Broward passaram por recontagem na época. Desde então, desde 2000, os últimos 18 anos, 26 recontagens já aconteceram e somente 3 resultados mudaram. Ou seja, a história não está muito a favor dos democratas, né? Tá, a história está revelando aí que as chances são realmente pequenas, muito poucas. A gente está falando de 26 recontagens, 3 resultados, seria o quê? 10%. Somente 10% das eleições tiveram votos revertidos. Falar em eleição, tem um voto que está causando controvérsia, viu? E é o desse jovem aí. Acredite ou não, ele também votou, claro, se registrou para votar. E pais de alunos da escola de Parkland, assim como tantos outros civis, se sentiram ofendidos em saber que ele também tinha direito de voto. E, claro, tem se votado contra o departamento do Broward Sheriff por causa disso. Mas a lei garante o direito a qualquer detido que não foi ainda condenado. E é por isso que ele teve lá o direito dele. Estou falando do Nicholas Cruz, o autor do tiroteio que matou 17 pessoas na escola de Parkland. Então, tá aí, apesar da controvérsia, ele participou, ele e tantos outros detentos participaram da eleição, que é um direito garantido por lei. E somente vai ficar isso mesmo, na insatisfação, já que a lei permite a ele esse direito, Roger. Pois é. Mas realmente é um voto controversial, digamos assim, né? Mas como o julgamento dele ainda não foi encerrado, ele não foi ainda condenado, somente os condenados é que perdem o direito, até depois que saem da prisão, quer dizer, perdiam, né? No caso dele, ele continua sem o direito de votar, mesmo depois, se ele sair da prisão algum dia. Porque vocês lembram que semana passada foi aprovada uma das emendas que garantia o direito dos ex-detentos poderem votar novamente, tá? Mas isso só é válido para detentos que não foram processados ou condenados por crime de abuso sexual ou por assassinato. Então é só para ex-detentos que foram condenados por outras causas que não então, no caso assassinato. Dele, no caso dele, mais. Mesmo que ele saia da prisão, porque certamente vão pedir prisão perpétua para ele, mas mesmo que algum dia ele viesse sair da prisão, ele não teria esse direito por ter cometido o crime de atentar contra a vida de outrem. Será que não vão pedir pena de morte? E eu acho que no início da discussão havia essa questão se iam pedir ou não, e me parece que a promotoria teria chegado a um acordo de não pedir pena de morte. Mas ainda pode pedir, né? Ainda cabe, né? Não se sabe, enfim. E já chegando ao fim, 10h57, enough. Vamos, suficiente, já falamos o suficiente sobre eleições, vamos falar desse crime que ainda continua chocando a comunidade, né? Um brasileiro que cometeu um duplo assassinato na semana passada e acabou sendo detido no aeroporto enquanto tentava fugir para o Brasil. Eu estou falando do Thales Ferreira, 27 anos, esse jovem que cometeu aí esse ato de loucura, né? Essa notícia já está no nosso portal, gazetanews.com, tenho certeza que vocês já devem estar sabendo o que aconteceu. A família continua chocada, sem saber o que aconteceu, já que o jovem não tinha histórico, né, de violência, nada, foi só um ato, foi um crime passional, né, como se escuta tanto aí, principalmente no Brasil, mas aqui também se escuta bastante histórias de crimes passionais. Então tá aí, o Thales Ferreira foi detido, a comunidade continua lamentando o fato. Pessoas que conhecem a família de perto afirmam, né, que a família não sabe o que passou pela cabeça dele, como ele pode ter feito algo assim. O fato é que foi lá na quarta-feira da semana passada e tirou a vida da ex-namorada, a Jenny Jadeo, né, de
32 anos, e também do atual namorado ou companheiro, não se sabe de fato, da ex-namorada, que estava lá no local. Que lamentável, viu, gente? Mais informações sobre esse caso você acompanha no nosso portal gazetanews.com. Incrível. Esse aí também é outro que corre risco de pegar uma pena máxima aqui, né? Porque máxima, foi premeditado, né? Ele foi lá, roubou a arma do amigo, foi lá, matou. Incrível. E ele, mas tanto agiu de maneira impensada, quer dizer, sem estar dentro do seu raciocínio, que ele mesmo voltou e falou para o amigo que tinha matado, né? E aí já agilizou a fuga dele, que acabou preso no aeroporto, né? Foi preso no aeroporto. Que é mais agravante ainda, tentando foi preso fugir. tentando fugir, mesmo que ele fosse só suspeito, mas o fato de tentar fugir já o incrimina indiretamente, né? Então, mas ele já teria assumido o crime para amigos e enfim. Que lamentável, um jovem que tem uma vida pela frente, a família frequentava a igreja, ele também frequentador de igreja, muita gente conhece ele na comunidade aqui, sem ter nenhum histórico, pelo menos que se saiba, né? Um histórico público de abuso ou de violência. Então realmente é lamentável a vida de um jovem terminar assim, né? Que pode se considerar que a vida é verdade foi interrompida para ele, porque pelo menos vai cumprir aí bons anos de prisão. 27 anos. 27 anos. Incrível. Bom, mais informações você acompanha, como eu já falei, no nosso portal gazetanews.com. Também estaremos trazendo mais updates sobre esse caso. Também no nosso portal você encontra o alerta do CDC, está se aproximando do Thanksgiving, sabe que os produtos derivados de peru e os próprios perus aí estão sob risco de salmonela, né? Apesar de que o Departamento de Controle e Prevenção de Doença afirma que o consumo do peru, especificamente para o Thanksgiving, não está ameaçado desde que seja cozido na temperatura ideal, né? Ou seja, desde que não coma ali mal passado, desde que seja bem passado, tá? Então o peru bem passado está liberado para o Thanksgiving. E mais informações sobre esses casos de salmonela você acompanha no gazetanews.com. Já são 164 casos registrados em 35 estados, isso até o dia 5 de novembro. Uma morte, inclusive, foi registrada diretamente ligada ao consumo de derivado de carne de peru. E 74 casos desses 164 também foram ligados diretamente ao consumo de peru. Tá? Mas quer mais informações? Vai lá no nosso site, gazetanews.com. Lá também tem a entrevista, para não esquecer, tá? Tem a entrevista do presidente eleito, né, o Jair Bolsonaro, que falou com exclusividade ao Gazeta por telefone na sexta-feira passada, e tem lá na íntegra a entrevista no nosso portal também, gazetanews.com. É isso aí. Estamos terminando, né? Chegando ao fim, 11 horas mais 2 minutinhos. Então, só para terminar, vamos dar aquela notícia boa. Eu gosto de trazer informações sobre economia. Coisa boa. É? Você conhece aquele site Amazon, né? Sim, mas conhece também aquele Alibaba? Sim, também. Pois é, o Alibaba faturou 30 bilhões ontem, no Dia dos Solteiros. Nem sabia que existia o Dia dos Solteiros. Só lá. Faz tempo. Ah, bom. Que que faz tempo que você deixou de ser solteiro, Roger. Comemora muito tempo isso aí. Esse é o Dia dos Solteiros, mas lá, na China, tá, gente? O Alibaba é o Amazon da China, literalmente, tá? Mas o Dia dos Solteiros foi assim nomeado por simbolizar números solteiros, que é o 1, é 11 de 11. É por isso, não é exatamente o Dia dos Solteiros, mas é um feriado de compras que a Alibaba resolveu criar para bater de frente, literalmente, com o Black Friday, né, que acontece aqui nos Estados Unidos. Então, para concorrer com o Black Friday, a Alibaba resolveu criar um próprio dia seu de Black Friday, só que esse da Alibaba, ele consegue superar a quantidade de vendas do Black Friday e do Cyber Monday juntos. Uau! O dia do solteiro. Deve ter muita gente solteira lá, então, né? Deve ter muita gente solteira. Como é que é o presente do dia do solteiro? Tu dá presente pra você mesmo ou dá presente pra outro solteiro? Não, mas o nome de dia de solteiros é só por causa da data. Só por causa da data. Ah, tá, perfeito. Mas as vendas não são relacionadas só a pessoas solteiras, entendeu?
por causa da data só, mesmo. E eles resolveram criar esse feriado aí. Mas por que eles estão comemorando a data esse ano, Roger? Isso aconteceu ontem, tá? Sim. 11/11, foi ontem. Eles comemoram as vendas dessa data porque havia uma expectativa que as vendas pudessem sofrer uma queda por causa da guerra tarifária dos Estados Unidos, né? E agora o Brasil entrando aí na fila também para começar uma guerra de tarifas com a China. Mas, apesar dessa disputa com os Estados Unidos, nada foi afetado. E a quantidade de vendas não só superou o ano passado, mas como superou bem, 27% a mais. Nossa! Então, isso quer dizer que apesar de ficar mais caro, porque a guerra tarifária dos Estados Unidos quer dizer que fica mais caro trazer produtos da China para aqui, especificamente para os Estados Unidos, mas tem outros países que têm questões tarifárias similares. Mas mesmo sendo mais caro trazer da China, ainda às vezes fica mais barato do que comprar aqui. Sim, ainda assim vale a pena. E é por isso que a Alibaba vendeu tanto, porque claro que essa venda não foi registrada somente na China, mas são compradores do mundo todo. Então, aí, apesar da guerra tarifária, a China mandando recado aí que está indo de vento em popa. Literalmente é isso que eles E o dono da Alibaba deve estar bem triste também, né? Eu acho, assim como o Bezos, né? Coitadinho. São dois coitadinhos, gente. Coitado da gente que tem que ficar aqui, mas olha, feliz de vocês que estão aí do outro lado, sempre bem informados, e da gente que tem a sintonia de vocês. Um abraço para vocês que estão na nossa sintonia, a Elisete, Fabriciano, o Bruno, o Marcelo, a chefa fica ali de olho também, para saber se a gente não fala besteira. Eu sempre falo besteira, né? Mas é bom que dá tempo de corrigir, né? Dá um pause aí, uma editada. Exatamente. Obrigado pela sintonia de vocês e a gente volta amanhã às 10h30 com mais um Gazeta Geral. Algum recadinho aí, Roger? Continua ligadinho na nossa programação, hein? Que a partir das 4 horas ainda tem a Cecília e o Show da Tarde com live no Facebook, mas a gente tem programação 24 horas com muita música brasileira. É só baixar o nosso app, Rádio Gazeta News, dar um play e continuar ligadinho. Como a Vanessa já disse, quem perdeu aí a entrevista exclusiva do presidente eleito Jair Bolsonaro na sexta-feira, única mídia fora do país que recebeu aí uma exclusiva do presidente eleito Bolsonaro, né? Vai lá no nosso website gazetanews.com e dá uma olhadinha que tá lá na íntegra para você conferir aí a entrevista do presidente Jair Bolsonaro. E é isso aí, então voltamos amanhã com mais um Gazeta Geral a partir das 10h30 e você continua ligadinho no nosso Planeta News. Tchau, tchau. Beijo e um queijo. Tchau, tchau pra vocês. Até mais. A tarde da Rádio Gazeta é show da tarde. Todos os movimentos da cidade. Trânsito, dicas e opiniões de especialistas sobre diversos assuntos. Muita informação e a participação de artistas e da comunidade. De segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde, ao vivo. Show da tarde. Apresentação Oferecimento São Brasil. Está pensando em viajar para o Brasil? Está